O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, nós lemos assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela tua palavra, que é santa, perfeita e eterna. Se eu posso agora usá-la para nos abençoar, eu peço o teu poder do alto para pregar. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Como havia anunciado, nós estamos dando continuidade ao nosso tema de atalhos do atraso. E hoje nós vamos falar sobre consertando casamentos comprometidos. A última mensagem na série nós falamos sobre casamentos comprometidos e os problemas que podem ser causados por atalhos errados que se tomam e que acabam complicando. Então, para dar o outro lado da moeda, nós vamos ver hoje como consertar casamentos que estão comprometidos. E mesmo você que está me ouvindo e você acha que o seu casamento está uma maravilha, serve para você também, porque provavelmente o seu casamento maravilhoso não está tão maravilhoso quanto você acha que está maravilhoso. Não sou eu que devo julgar, longe de mim, mas com isso eu quero dizer que todo casamento precisa ser trabalhado, todo casamento precisa ser mantido. Existe um livro chamado Casamento Blindado ou Casamento à Prova de Bala. Ele é escrito por um casal, eu não conheço esse casal, eu não estou endossando, recomendando, nem condenando o livro, realmente eu não conheço, mas o livro, Casamento Blindado, traz uma boa ideia, uma ideia desejável, ter um casamento blindado, ou à prova de bala, um casamento forte. Isso é bom, acho que todo casal deve desejar, almejar isso. No entanto, ter um casamento inatingível, ter um casamento inabalável, ter um casamento indestrutível, não é a realidade. Não existe casamento inabalável, indestrutível. Não existe. Não é isso que o livro propõe. Não é isso que o livro sugere. Ele sugere sim medidas que vêm a fortalecer e a blindar, proteger o casamento. Mas nunca vai ter um casamento, você vai dizer, pronto, meu casamento agora está de um jeito que... Um dos motivos é porque o casamento, ele é algo fluido. Ele não é algo estático, escrito na pedra. Tem altas e tem baixas. Existem fases no casamento, existem problemas, existem obstáculos, desafios que se apresentam, fases da vida diferentes, ocorrências na vida. Então, o casamento não é assim, tá bom, então pronto, tá bom assim, vamos botar uma pedra em cima. Não funciona assim. Tem que haver investimento, tem que haver manutenção. Vou repetir, todo casamento precisa ser blindado e precisa ser fortalecido, independente se o pré, o pós ou o proto foi ideal ou não. Pastor, o que quer dizer com isso? Pré, pró e proto? O que é isso? Bom, pré é o que houve antes do casamento, a fase anterior ao casamento. Podemos dizer o noivado, podemos incluir o namoro, podemos incluir uma série de coisas. Mesmo que o pré não foi perfeito, mesmo que o pós não foi ideal. Talvez já aconteceram coisas, já houveram dificuldades, já houveram decepções, problemas, depois do casamento. Mesmo assim, independente se o pré ou pós foi ideal ou é ideal ou não. Sim, pastor, o senhor falou um terceiro aí, o senhor falou proto. O que é um proto? Bom, o proto está falando sobre o molde. Pense num protótipo, o molde, o modelo, ou seja, em que foi construído, em que foi modelado, qual foi a referência, qual foi o plano, qual foi a origem, qual foi o molde, modelo. Mesmo que não foi. Tem muita gente que casa, eu mencionei isso semana passada, muita gente que casa e assina um papel
em lápis. É claro, é uma ilustração que não é realidade, tem que estar em caneta, mas eles pensam assim, eu assino, se der certo, bom, se não der, vou lá, apago, rasgo e começo de novo. Tá? Esse seria um protótipo errado. Então, mesmo se o pré, o pró ou o proto está fora do ideal, mesmo assim, ou se estiver no ideal, o pré foi perfeito, o pós está ótimo, o proto era o que Deus queria, está tudo certinho. Mesmo quando o pré, pró e o pó, o pré, o pós e o proto estão e foram perfeitos ideais, mesmo assim, todo casamento precisa de investimento. Precisa ser mantido, precisa ser blindado. Então, basicamente, hoje vamos falar sobre consertando casamentos comprometidos, mas isso serve para qualquer casamento. Porque, na realidade, todo casamento está comprometido em algum grau, ou pode vir a estar comprometido em algum grau. Maior ou menor, tá? Mas pode ser, ele está sujeito. Como eu disse, não existe um casamento que é feito em pedra, porque ele é fluido. Além de fluido, casamento são duas pessoas pecadoras, imperfeitas, então sempre vai haver uma certa fluidade, tá? Um certo fluxo nesse relacionamento. Tá? Então, se o seu casamento está comprometido, o pré não foi ideal, o pós não está sendo, o proto foi uma coisa, foi tudo complicado, está comprometido o casamento? Não é o fim do mundo. Não é o fim. Há esperança. Há como resolver. Tudo e qualquer casamento pode ser consumido. Nós lemos isso no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tá? O Lamentação 3 não está falando sobre casamentos, eu entendo, mas o princípio é que se não fosse as misericórdias do Senhor, nenhum de nós estaremos vivos, com emprego, com saúde, com casa, com casamento. É pela misericórdia do Senhor, é por causa dela que nós não somos consumidos. Então, qualquer casamento está sujeito a ser consumido. Consumido quer dizer destruído, acabado, detonado. O meu, o seu, qualquer um. Estou dizendo que o meu não, o seu sim. Qualquer casamento, não interessa qual casamento, todo casamento está sujeito a ser consumido. O fato é que os que não são consumidos são por causa das misericórdias de Deus. Eu e a irmã Simone estamos casados, eu nem sei mais, são tantos anos, são 30, alguém sabe quantos anos são? Eu vou apanhar quando chegar em casa, com certeza. Mas isso é 36, 37, 38, 84, quem sabe, é tudo a mesma coisa. Mas depois dos 30, imagina, é tudo uma coisa, não é uma coisa, 30, 40, 50. Mas enfim, mas sabe por que nosso casamento tem durado tanto tempo? Fora o fato que eu sou um esposo maravilhoso, exemplar, e um modelo a todos os esposos na face da terra. Sabe o que? As misericórdias de Deus, gente. As misericórdias do Senhor é a causa porque o meu casamento não foi consumido. Lembre, eu recomendo vocês ouvirem aquela série sobre uma esposa para Isaac. Gente, olha, todo casamento é um problema, porque são duas pessoas pecadoras que se juntaram e você não faz a mínima ideia o que vocês vão enfrentar. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você não sabe como um vai mudar ou não. Todo mundo muda. Vai mudar para melhor ou para pior? Qual vai ser a sinergia desse casamento? Então, não sei. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quem sabe? Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Então, é pela misericórdia de Deus que ainda existem pessoas casadas. Porque nós somos pecadores. Então Deus é fiel, como nós lemos aqui, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumados, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Deus é fiel. Deus é fiel. Deus também é poderoso. Deus é misericordioso. Ele é bem capaz de restaurar, melhorar, fortalecer, blindar o nosso casamento, qualquer casamento. Contudo, tendo dito isso, existe uma parte que nós precisamos fazer, existe uma parte que precisa ser mantida por nós. E tentar consertar, fortalecer um casamento comprometido ou não, sem ser desta forma que nós vamos ver hoje, mantendo estas coisas que nós vamos ver hoje, é um atalho do atraso. Deixa eu repetir. Tentar consertar um casamento comprometido,
tentar manter um casamento, comprometido ou não, fora dos parâmetros que nós vamos ver hoje, é um atalho do atraso. Pode ser que você, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu li numa revista, eu ouvi no rádio, eu ouvi na televisão, minha vizinha falou, e é excelente, você... Não é excelente. Se for tirar você dentro dessas coisas que nós vamos ver, que nós precisamos manter, é um atalho do atraso. Pode parecer muito bom, muito lógico, muito maravilhoso, pode ser muito chamativo e atraente, mas no fim não vai avançar, melhorar, progredir, vai te atrasar, vai piorar, vai complicar mais do que outra coisa. Então, não só é um atalho do atraso, mas ele cria problemas, dificulta. Tá? Então, vamos ver hoje então algumas coisas que nós precisamos manter. Olha comigo no Salmo 23, um salmo famoso, conhecido, mas nós vamos só ver o versículo 5. Tá? Nós só vamos ver o versículo 5. Do Salmo 23. O versículo 5 fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então quero que você olhe essa frasezinha no final, o meu cálice transborda. A primeira coisa que nós precisamos manter o nosso balde em um bom estado. Pastor, onde é que você tirou balde do versículo 5 do Salmo 23? Bom, ali não fala balde, fala cálice, mas serve, dá na mesma. Tá? Cálice, balde é um receptáculo que segura alguma espécie de líquido. Nós temos que manter o nosso balde em bom estado. Deus quer que os nossos cálices transbordem. Nós lemos aqui. O que Deus quer fazer? Ele quer fazer com o seu cálice, que o meu cálice, ele seja cheio e transbordante. Em vez de cálice, para exemplificar o que eu estou falando, eu vou usar aqui um balde. Talvez não é tão bonito, não é tão chique, charmoso, mas serve. Mantenha o seu balde em um estado bom. Tá? Em contraste a um cálice transbordante, no Salmo 68, eu vou ler para você o versículo 6, nós lemos isso, eu estou emprestando da semana passada. Tá? Esse versículo. Deus faz com que o solitário ou o solteiro viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas, agora vem uma virada, 180 graus, mas os rebeldes habitam em terra seca. Veja o contraste. Os rebeldes habitam em terra seca. Deus quer isso? Não. Deus quer que nós tenhamos cálices transbordantes. Transbordante, seco. Transbordante, seco. Então, Deus quer que os nossos baldes, pense na sua vida é um balde. Deus quer que o seu balde esteja cheio e transbordante. É o desejo dele. O meu cálice transborda. Deus causa isso. Então, a nossa vida é como um balde, e quanto mais cheio o balde, melhor. Quanto mais cheio o balde, nós vamos ter mais paz, nós vamos ter mais alegria. Quanto mais cheio, vamos ter mais harmonia, facilidade, mais fruto. Enfim, quanto mais cheio o balde, nossa vida vai ser melhor em todos os sentidos. Cheios das bênçãos de Deus, cheios da direção, da proteção. Enfim, balde cheio, legal. Cálice transbordando, legal. É o que Deus quer, é o que nós queremos. Para mantê-lo cheio, nosso balde, nós devemos evitar furos e rachaduras. Por quê, pastor? Bom, um balde furado não vai segurar muita água por muito tempo. Um balde rachado, furado, ele vai vazar água. E nós temos, é claro, vários tipos de buraco, buraco maior, buraco menor, buraco mais alto, buraco mais baixo. Se o buraco é a parte de cima do balde, menos ruim, porque só vai vazar até ali. Mas se o furo é no meio ou no fundo do balde, complica, porque ele vai secar até o furo, até a rotura. Então o ideal é não ter furo nenhum. Mas se for ter furo, devem ser furos pequenos, e quanto mais alto for o furo, melhor, porque vai vazar menos e não vai vazar até o fundo. Concordam comigo? Então nós temos que manter os nossos baldes, tendo cuidado com o tamanho, a posição dos possíveis furos. Tá? E quanto mais altos, maiores, mais baixos vão determinar
o vazamento, a velocidade e a quantidade. Mas o balde furado não só ele vai segurar menos água, o balde furado vai ser mais difícil de manter cheio. Se você tem um balde que está 100% intacto, você enche de água, só vai perder água através da evaporação. Se tem um furo, ele vai vazar. E você vai ter que encher. Ele vai vazar de novo, você tem que encher. Ou seja, é muito mais difícil. Então você imagina um balde que está mais para peneira do que para balde, você vai ter que passar o dia inteiro enchendo aquele treco e ele vazando. Vai ser como um aguador de plantas. Você enche e vaza, você enche e vaza. Então nós temos que cuidar do nosso balde. Para ter menos furos em lugares mais altos, furos menores. Para ficar mais fácil encher e manter cheio. Porque uma vez que ele está cheio e a gente mantém ele cheio, ele vai ser mais facilmente transbordante. Se for um balde com um furo desse tamanho no fundo, não vai nem encher e nem vai transbordar, muito menos. Então, a primeira coisa a manter, nós temos que manter o balde cheio. Um balde ou um cálice intacto é ideal, mas francamente, quase que não há. Eu não vou dizer impossível, porque impossível é uma palavra muito drástica, muito extrema. Mas um balde 100% intacto é muito difícil. Por quê, pastor? Porque nós somos todos pecadores. Nós somos todos falhos. Nós somos todos humanos. Então, alguém manter um balde 100% intacto é difícil, é complicado. Muitas vezes os furos não são nem necessariamente culpa nossa. Às vezes são roturas do balde que foi colocado lá por ações, ou palavras, ou decisões de outras pessoas que nos deixaram com algum trauma, com o espírito quebrado, com alguma sequela, que não foi nem responsabilidade nossa. Então é muito difícil, seria ideal, mas é muito difícil. Eu diria praticamente impossível. Mas só porque não se pode ter um balde 100% intacto, nós não devemos desistir, descuidar, desesperançar ou chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca. Bom, já que o meu balde não é 100%, então pronto, eu vou pegar uma furadeira e... Não. Não precisa ser 100% intacto. Quanto mais 100% intacto, melhor. Mas não precisa também, só porque não é, cair na desesperança. Então, quanto mais intacto, mais fácil é enchê-lo e de mantê-lo cheio. Inversamente, é muito mais difícil você manter um balde cheio, muito menos transbordante. Então, nós devemos evitar erros e pecados no pré, no pós e no proto. Ou seja, qual o molde, em que nós vamos modelar, basear o nosso casamento? Tanto antes quanto o depois. E quanto mais coisas erradas ocorrem, quanto mais pecados e falhas, então isso vai afetar o nosso balde. É claro, coisas menores vão ser furos menores, mais altos. Erros mais graves vão ser furos maiores e mais baixos. Tá? Eu não estou aqui para quantificar ou colocar alguma espécie de uma regra ou uma tabela. Não sou eu que decido isso, Deus decide isso, e Ele decide com perfeita justiça, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele julga tudo perfeitamente, então é Ele que vai, ou não, tomar conta dessa questão. Mas a verdade é que nós devemos fazer o máximo para evitarmos no pré, no pós e o proto, manter o nosso balde intacto. Um balde furado não é impossível de encher, mas é mais difícil. Então você pode ter dois casais com circunstâncias muito parecidas, mas um está sempre tendo mais dificuldades. Por quê? Um está sempre tendo mais problema de manter o balde cheio. Por quê? Os furos. Então alguém que proteger o seu balde vai ser muito mais fácil, vai dar muito menos trabalho, vai ser muito menos sacrifício manter um casamento transbordante. Por quê? Porque o balde está mais intacto do que esse outro aqui, que está parecendo uma peneira. E eles vão ter que trabalhar, vão ter que ralar, vão ter que pagar, vão ter que sofrer, vão ter que ter mais desafios para manter o mesmo nível que esse casal aqui está tendo bem menos trabalho, mas está tendo um casamento muito mais transbordante. Por quê? É uma questão do balde. Então, cuidado, vamos tomar conta dos nossos baldes. Pastor, quando isso começa? Um mês antes de casar? Gente, isso começa antes de você pensar em namorar.
Antes de você cogitar nada, já comece a proteger seu balde desde cedo. Não adianta. Ah, pastor, eu vou casar semana que vem, eu vou tomar conta do meu balde. Meu querido e minha querida, se você está com o balde todo furado, aí vai casar semana que vem, louvável, comece. Mas não seria melhor ter começado 10 anos atrás? Antes de ficar todo picotado? Tá? Então, para a gente consertar um casamento comprometido, mantenha o seu balde em bom estado. Tá? O ideal é já vir fazendo isso muito tempos antes. Mas é melhor tarde do que nunca. Tá? Então, como consertar um casamento comprometido ou como consertar um casamento, como manter um casamento. Cuide do seu balde. Olhe comigo para Gênesis capítulo 2. Estamos vendo coisas que nós podemos fazer para manter uma situação blindada no nosso casamento. Temos que manter o nosso balde em bom estado e nós temos que manter o molde no lugar. Lembra que eu falei sobre proto, que é justamente o molde, o plano que a gente segue? Pois é, mantenha o molde no lugar. Gênesis 2, 24 fala assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A palavra molde, no dicionário, significa forma ou modelo. O modelo, a forma, o molde que nós devemos usar, vem de Deus. Em Gênesis 2, 24, o que nós lemos foi Deus instituindo o casamento. Quem criou o casamento, quem instituiu o casamento, quem bolou o casamento, foi Deus. Então, não adianta a gente querer, como o mundo quer fazer hoje em dia, redefinir o casamento. Deus falou assim, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ou seja, casamento entre o quê? Um homem e uma mulher. Ah, mas vamos redefinir para 2 homens, 2 mulheres, 3 homens. Redefina o que você quiser. Mas isso não vai resolver nada, não vai consertar nada. O problema dos casamentos de hoje não é porque tem um homem e uma mulher casada. Esse não é o problema. Vamos resolver casando 2 homens e 2 mulheres. Isso vai resolver tudo. Não vai resolver nada. Vai resolver, se é que existe uma superpopulação no mundo, que eu não creio que exista coisa nenhuma, tá? São 8 bilhões de pessoas. Gente, 8 bilhões não é nada. O mundo é um lugar grande, comporta todo mundo, tem comida, espaço, água para todo mundo. Tá? Não acredito quando fala que porque está acabando a água, está acabando nada. É tudo conversa para deixar todo mundo em pânico. Mas, voltando ao ponto aqui, a única coisa que você casar homem com homem, mulher com mulher, vai resolver uma coisa: a tal superpopulação do mundo, porque não vai ter mais ninguém nascendo. Eu não sei se eu preciso dar uma aula de biologia aqui, mas homem com homem não nasce ninguém, mulher com mulher não nasce ninguém, não nasce nada. Então vai resolver o quê? Vai resolver que daqui a algumas gerações não vai ter mais ninguém na Terra. Então a solução não é essa. Vamos redefinir um casamento poliamoroso. O que é isso? Um casamento tem duas esposas para um homem, ou 2 homens para uma esposa. Só estou brincando? Existe. Cogita um casamento até com animais, minha gente. Casamento com animais. Tem lugar no mundo que os seres humanos estão entrando em contratos de casamento com animais. Sabe o que é isso? É redefinir o casamento. Deus falou casamento entre um homem e uma mulher. Pronto. Então, mantenha o seu molde no lugar. Comece com o molde de Deus, o plano de Deus, o modelo de Deus. Nunca planeje um casamento baseado no molde do mundo ou no molde da conveniência. O que é isso, pastor? Casar por interesse, seja lá o que for. É conveniente para mim, vai quebrar o meu galho, Esse não é um motivo de casamento. Então, qual molde você vai usar? Deve ser o molde de Deus, não o molde do mundo, não o molde de conveniência. Porque fazer isso é você furar o seu balde, mais ainda do que ele já possivelmente está. Só vai dificultar encher e manter ele cheio. Eu vou seguir o molde da psicologia. Gente, muitos psicólogos hoje falam assim: se você não está contente com seu esposo, com sua esposa, deixe-os e vá procurar alguém que lhe faça feliz. É isso que eles falam. Não é o que Deus fala, mas é o que eles falam.
Então nós devemos começar com o molde, com o proto correto e mantê-lo. Não ficar mudando. Eu casei pensando uma coisa, mas agora eu mudei de ideia. Você está mudando de molde, está mudando de plano. Sabe o que é isso? É um atalho do atraso. Não, pastor, se eu fizer isso, vai melhorar, vai enriquecer. Não vai melhorar, não vai enriquecer nada. É um atalho do atraso. Pode parecer muito bom, muito bonito, mas só vai trazer dificuldade. É um atalho do atraso. Olha comigo em Jeremias 26, estamos vendo como manter o seu casamento blindado, seja ele comprometido ou não. Em Jeremias 26, versículo 13, vamos ver outra coisa que nós precisamos manter. Nós precisamos manter as mudanças positivas. Nós temos que manter as mudanças nos nossos casamentos. Jeremias 26, 13 fala assim: agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Mais uma vez, aqui em Jeremias 26, não está falando nada sobre casamento, mas o princípio se aplica. Note aqui que fala, agora, pois, melhorai. Se você olhar no dicionário, o verbo melhorar significa mudar para melhor. Melhorar quer dizer você fazer mudanças, você fazer adaptações, você fazer melhorias na sua vida para o positivo, para o correto. Então reconheça, para você fazer para você melhorar, você vai ter que primeiro reconhecer que precisa mudar. Se você não perceber, não admitir que você precisa melhorar, se você acha que não, está tudo bem, sabe quando você vai melhorar, mudar para melhor? Nunca. Então nós precisamos analisar, francamente, honestamente, friamente, se precisa de fato haver mudança e o que é que tem que melhorar, o que é que tem que mudar. Então aqui você vê como o orgulho é um grande empecilho para isso, porque o orgulho vai dizer, eu melhorar o meu casamento? Mas pastor, meu casamento é nota 1000, meu casamento é um modelo, o meu casamento devia ser o modelo que todos os casamentos do mundo deviam seguir. Bom, se você realmente acha isso, é um problema. Se você acha que não há espaço para melhorar, se você acha que não há o que mudar, se você acha que já acertou tudo na mosca, está tudo perfeito, você não vai melhorar nada nunca. Então nós temos que manter. Outro problema é que a gente faz uma mudança, aí depois de 5 minutos a gente, não funcionou, e volta. Às vezes a pessoa reconhece o problema, reconhece que tem que mudar, reconhece que tem que melhorar, faz umas melhorias durante 2, 3 semanas, um mês. Como não teve o resultado desejado, reverte tudo. Esquece aquilo, volta, não funcionou. Quando você planta uma árvore, você bota a semente lá, espera 5 minutos, arranca, não nasceu nada ainda. Lá na outra igreja nós temos uma horta, que os jovens estão cuidando. Inclusive estive lá hoje, está indo bem. Tem quiabo, tem pimentão, tem tomate, tem uma série de coisas. Agora, quando plantamos, pergunta para o André e para a Manuela, que estavam lá desde o início, por um bom tempo não tinha nada. Era só um monte de terra, não tinha nada. A gente não retirou a semente e jogou fora. Por quê? Você tem que esperar. Muitas mudanças precisam de tempo para surtir o efeito desejado, no grau desejado. Então nós temos que manter as mudanças positivas. Primeira coisa, nós temos que reconhecer e fazer e manter essas mudanças. Não voltar para trás, não desistir tão facilmente. E como é que a gente faz isso? Voltando para o versículo 13 de Jeremias 26. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor. Como que você melhora o caminho? Como que você melhora as suas ações? Ouvindo a voz do Senhor. Vá buscar o seu vá buscar o seu plano na palavra de Deus. Então você tem que ouvir o que Deus está falando. Não é só ouvir de o som chegar no ouvido, é você ouvir de você crer naquilo, você cumprir aquilo, você fazer aquilo e você manter aquelas mudanças. Eu já vi muitas pessoas tentarem fazer alguma coisa, uma melhoria, e desistem, porque eu fiz isso durante 2 dias, não resolveu, não funcionou. Claro, 2 dias, 3 dias, 1 semana, claro que não vai funcionar. Você esperava o quê? Mágica?
Então, temos que manter as mudanças positivas. E quando a gente faz isso, olha o resultado. E melhorai vossos caminhos, vossas ações, ouvir a voz do Senhor, vosso Deus, e, veja só, arrepender-se-á o Senhor. Deus vai se arrepender, Deus vai mudar o quê? Do mal que falou contra vocês. Para você entender isso, Jeremias tinha um ministério meio triste. Por isso que o nome é Lamentações, é Jeremias e Lamentações de Jeremias. Ele estava pregando para o povo de Israel numa época quando não tinha mais jeito. Deus avisou, mandou profeta, fez de tudo, e o povo desobedeceu. Deus falou, ok, não tem jeito, agora vai ter que vir os babilônios, vai levar todo mundo cativo, vão para o exílio, não tem mais como fazer. E Jeremias basicamente tem essa mensagem. A mensagem de Jeremias era, gente, aceite o castigo que é melhor, aceite o que Deus vai fazer melhor. Nós merecemos isso, nós fizemos por onde? Só que o povo não queria saber. Então Deus aqui mandou Jeremias falar assim, mude seus caminhos, melhore seus caminhos, melhore suas ações, e Deus pode se arrepender do mal que falou contra você. Eles não se arrependeram e não mudaram seu caminho, porque Deus não se arrependeu, e Deus trouxe o mal que ele tinha falado contra eles. Mas o que isso aqui nos mostra é o seguinte, se nós ouvirmos Deus, se nós mudarmos nossas ações, se melhorarmos nossos caminhos, Deus pode usar a sua misericórdia e segurar as consequências, o mal, que aqueles nossos erros naturalmente acarretaria. Nós podemos achar misericórdia quando nós ouvimos e melhoramos nossos caminhos e nossas ações. Ah, pastor, mas a minha vida, meu casamento está num estado terrível, você nem imagina. Há esperança. Como? Ouça o Senhor, mude seus caminhos, melhore suas ações. E pode ser que Deus mude a situação. É assim que se mantém ou se conserta um casamento, ou qualquer casamento, especialmente um comprometido. Aí em Jeremias, olhe comigo no versículo 16 de Jeremias 6, nós lemos Jeremias 26, 13, vamos ler Jeremias 6, 16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Estamos vendo como consertar um casamento comprometido, como consertar um casamento. Estamos vendo o que precisamos manter o nosso balde em bom estado, manter o molde no lugar, manter as mudanças positivas e manter a direção. Isso vai junto com o ponto sobre mudanças. Mantenha a direção correta. A teimosia humana, mesmo perante o óbvio e patente, é estonteante. É impressionante a teimosia humana, o orgulho do coração. Aqui nós lemos, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos. Fala, saiam a caminhar e veja, verifique, ateste, veja se eu não estou certo. Aí continua. E perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O que quer dizer isso, as veredas antigas? Naquela época não tinha estrada asfaltada, não tinha. Era tudo caminho feito ou pelos pés dos viajantes, pelos animais, pelas carroças. Então aquilo criava um caminho. Não tinha assim, aqui vamos fazer uma rodovia BR-115, aqui vamos ter a AL e não sei o quê. Não existia isso. Os caminhos antigos eram os caminhos que já haviam sido percorridos, talvez há gerações. E, consequentemente, já estava ali traçado aquele caminho na terra. Então, quando fala sobre andar pelos antigos caminhos, eram os caminhos que foram usados, testados, aprovados. E falou, achareis descanso. Por quê? Eles iam pegar o trajeto mais fácil, o trajeto menos tortuoso, o trajeto que tinha menos dificuldades, o trajeto que não tinha mais sombra. Ou seja, você vai encontrar descanso. Você segue os caminhos antigos, já traçados, já aprovados, já testados, você vai encontrar, achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, o que eles diziam? Não andaremos neles.
Não vou andar nele coisa nenhuma. Eu vou achar meu próprio caminho. Eu vou subir essa ladeira aqui, ó. Está cheia de pedra, está cheia de vegetação. Eu vou subir aqui. Tem um caminho antigo aqui, ó. Já está tudo apilado. Não tem buraco. Está tudo aberto já. Não, mas eu vou aqui. Eu vou subir aqui, ó, porque eu quero subir aqui. Suba. Os caminhos antigos você vai encontrar sossego. Vai ser um caminho tranquilo. Mas você quer inovar, quer trilhar, quer inventar história? Vá-se embora. Você vai cair num buraco, vai tropeçar numa pedra, vai se cortar nos galhos, quem sabe tem uma colmeia de abelha lá em cima, tem uma toca de urso. O povo de Israel, Deus falou, faça isso, sai pelo caminho e veja se os caminhos já caminhados não são os melhores. Nós não andaremos nele. Isso nos traz de volta para a questão de posição e direção. Não vou falar muito, já falamos isso antes. Mas se for entre posição e direção, direção sempre ganha. Entre posição e direção, sempre direção sai em cima. Por quê? A direção correta conserta posição incorreta. A direção certa corrige a posição errada. Do mesmo modo, a posição correta se perde pela direção errada. Então o importante não é a sua posição, ou seja, o importante não é aonde o seu casamento está hoje. Quer dizer, é importante, mas não é o mais importante. Se o seu casamento hoje está supimba, ótimo, 100%, isso não é tão importante quanto a direção que você está dando ao seu casamento. Ao mesmo tempo, pastor, meu casamento está um lixo. Não é tão importante quanto a direção que você dá ao seu casamento. Porque estando ele bom, ou estando ele um lixo, ou seja, independente da posição dele, é a direção que é importante. Porque quem está com um casamento lixo, tomando a direção certa, vai ter um casamento excelente mais na frente. E alguém que tem um casamento excelente hoje, mas toma a direção errada, vai ter um casamento lixo lá na frente. Então aqui Deus falou, sai pelo caminho e veja se os caminhos antigos que já foram percorridos, batidos, estão limpos, tem um trajeto mais suave, você vai encontrar descanso para sua alma. Diz o que aqui? Mas eles dizem, não andaremos nele. Ou seja, eu vou tomar a direção que eu quero. Tome! Tem um caminho bonitinho aqui, ó, testado, provado. Mas você quer inventar de subir aqui, esse trilho aqui e se arrebentar todo? Vá-se embora. Nós temos livre arbítrio, podemos escolher. Agora vamos ter que arcar com as nossas decisões, com as consequências das nossas escolhas. Então manter a direção é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Nós sabemos a história de Elimeleque e Noemi no livro de Ruth. Tá? Eles estavam na posição correta. Elimeleque e Ruth, esse casal, estavam na situação correta. Qual que era? Ruth 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá, eram judeus, morando onde? Em Belém de Judá. Estavam no lugar certo? Para o judeu, o lugar do judeu era na terra do judeu, na terra de Deus, Belém de Judá. Então, eles estavam no lugar certo, posição certa. Até quando tomaram a direção errada? Eles estavam na posição certa, mas tomaram a direção errada. Ruth 1, versículo 1, continuando. Um homem de Belém de Judá saiu, de onde? De Belém de Judá. Saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Um versículo, Ruth 1, mostra como um casal na posição correta, porque tomou a direção errada, se colocaram em grandes problemas. Conhecemos a história, ele morreu os filhos. Deus, em sua misericórdia, com Noemi e com Ruth, sua nora, voltaram para Israel, ou seja, tomaram a direção certa. E ao tomarem a direção certa, nós sabemos o que foi que Deus fez, como Deus consertou a situação, abençoou ambos. Por quê? Porque eles tomaram a direção certa. Então você veja que uma direção tirou eles da posição correta, e a direção errada tirou eles da posição correta, e a direção certa colocou eles de volta, não ele, mas a Noemi, de volta na posição correta. Então nós temos que manter a direção correta sempre, sempre, sempre.
Os resultados sempre vão ser determinados pela direção, nunca pela nossa posição. E a posição muda de acordo com a direção. Resumindo, seu casamento está comprometido? Se está ou não, para consertar um casamento comprometido, ou para blindar qualquer casamento, e todo casamento, como eu disse, precisa ser blindado. Precisa. O meu, o seu, qualquer um. Não existe casamento que não precise de blindagem. Faça o possível para manter o seu balde em bom estado. Mas está todo furado. Ok, estava. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar o futuro. Mantenha o seu balde em bom estado. Siga as instruções de Deus. Ouça. Seja consistente. Não pare. Não mude porque não deu certo, desanimou. Mantenha. Mantenha o curso. Mantenha a direção. Quando nós estamos na direção correta, o resto se resolve. Gente. O resto se encaixa. Mas quando estamos na direção errada, tudo desencaixa, tudo complica. O importante é manter a direção correta. Isso vale para blindar um casamento comprometido ou não.